Hoje a gente vai receber o queridíssimo dermatologista, Dr. Hamilton Macedo. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde, sempre um prazer. E a querida doutora Érica Mantelli. Bem-vinda, ginecologista, obstetra e sexóloga. Hoje você está aqui como tudo, né? Como ginecologista e sexóloga para falar a respeito desse assunto. Bom, vou apresentar para o pessoal qual é a nossa ideia. Há alguns dias, doutor Hamilton esteve aqui no programa, voltou de um congresso e contou que lá foram apresentados muitos aparelhos, muitas coisas diferentes, e um destes aparelhos cuida de região íntima. Como? Rejuvenescendo. Para vocês entenderem melhor. Pode iniciar, doutor Hamilton. Vamos lá. Então, esse aparelho é uma radiofrequência. Ok. É como se fosse uma espécie de laser. Ele, através do calor, em contato com a pele, ele entra na pele, aumenta esse calor, chega numa temperatura de 42 graus. Tá. É uma temperatura agradável. E isso ele vai estimulando a produção de colágeno na região, Tá. melhorando a circulação e produzindo mais colágeno, além de organizar o colágeno que tem. Olha então, só. com isso, eu faço uma retração da pele, eu melhoro a circulação na região. Então, a gente tem vários trabalhos hoje em dia que mostram a melhora da performance sexual depois do tratamento. Olha só que legal. Né? Então, tem questionários que fazem com as pacientes, que são questionários super importantes, dos vários trabalhos que a Érica vai falar um pouco depois sobre essas coisas também. São questionários de satisfação com o paciente que faz o tratamento antes e depois. E em todos os questionários, eles apontam melhora do desempenho sexual, melhora do orgasmo e principalmente melhora da estética. A mulher se sente mais segura nessa região. E por que a gente convidou a doutora Érica, então? Porque existem alguns fatores importantíssimos. E sempre que a gente fala desse assunto, eu gosto de lembrar que ter essa parceria, né, poder ter aí essa relação sexual e ser uma coisa prazerosa, isso faz parte da nossa saúde, isso é considerado parte da nossa saúde, né, doutora Érica? Sem sombra de dúvida, a saúde é global, ela envolve tanto aspectos físicos, emocionais e também a saúde sexual, para a pessoa se sentir satisfeita e feliz, isso envolve a saúde sexual também. E por isso eu te pergunto, o que acontece então com a mulher? Existem alguns casos, parto normal, né, que eu acho legal a gente comentar aqui, que muitas mulheres querem. Eu tentei, não consegui, mas o que acontece com o corpo e por que essa discussão, gente, é importante? Não só relacionado realmente ao parto, mas a gravidez em si, ela modifica o corpo da mulher. Pode dar, por exemplo, um escurecimento da região genital. Algumas mulheres, após a gravidez, esse escurecimento, ele vai clareando natural, mas algumas mulheres permanecem essa região escura. Então, isso gera uma insatisfação para a mulher. Muitas acabam ficando com vergonha do parceiro por conta disso. Aí é importante exatamente essa ação conjunta, multidisciplinar. Então, do ginecologista estar alinhado junto com o dermatologista, a gente ter esse contato próximo, porque a gente trata a paciente como um todo. Sim. E aí é importante a gente identificar e aí encaminhar para o colega especialista que pode fazer esse tratamento. Por isso a gente tem uma relação bem bacana com os dermatologistas, com o fisioterapeuta, para a gente atuar juntamente. Antes da gente mostrar qual é o aparelho, você trouxe, deixa eu mostrar. Aqui, ó, a gente tem umas ilustrações aqui. Claro, gente, é tudo... tem que ser uma ilustração, obviamente não seria real, mas tem que ser uma ilustração para a gente entender do que a gente está falando. Quando a gente diz que essa mulher não está se sentindo bem, porque fisicamente ela se olha e ela não se reconhece mais porque alguma coisa mudou. Onde exatamente as mulheres passam pelo problema? O que acontece? É uma falta de colágeno, uma flacidez na região íntima? Na verdade, pode ser vários motivos. Então, principalmente por mulheres que fumam demais ou tiveram múltiplos partos, sedentarismo, a idade, pensar na menopausa precoce, que é uma coisa que tem acontecido. Então, mulheres mais jovens estão entrando na menopausa antes dos 40 anos. Vão apresentar repercussões pelo corpo inteiro. Então, faciais, então rugas de expressão, flacidez nos músculos, mas também repercute na flacidez e na região íntima. Então, muitas podem apresentar o quê? Flacidez dos pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles podem ser maiores, então isso incomodar, inclusive na hora da penetração, para a hora da relação sexual. Escurecimento dessa área, então, da vagina externamente. Uma flacidez da musculatura da vagina, com isso ela acaba tendo liberação de ar pela vagina, o que pode incomodar durante a relação sexual. Perda de urina. Então, são vários fatores que podem levar ao envelhecimento da região íntima, mesmo em mulheres jovens. Mesmo em mulheres jovens.
Então, gente, olha o tamanho né, eu acho, da discussão. E a gente desconhece, porque a gente não está falando de uma cirurgia íntima. Nós estamos falando de um tratamento, né, doutoramento. A Érica frisou bem, é uma queixa muito frequente no consultório. As mulheres no pós-parto, elas têm escurecimento tanto da região inguinal como da região perivaginal. Existe um tratamento, a laser, que é um tratamento que não é doloroso, que você faz nessa região e você faz o clareamento. Olha Também só. é comum, às vezes, em região de pescoço, região de axilas, mais na face interna de coxa também. Então, a gente tem um tratamento para fazer para essa região também. E é rejuvenescimento, então, da região íntima. Rejuvenescimento, mesmo clareamento. que a mulher, gente, não esteja numa idade avançada. Isso pode acontecer com mulheres jovens. Sim, mulheres pode acontecer jovens, com mulheres adolescentes, jovens. por exemplo. Pode acontecer isso porque, por exemplo, face interna de coxa, se ela tem a perna muito junta uma da outra, ela vai tendo aquele atrito e aquilo vai fazendo escurecimento. E às vezes ela vai para a praia e coloca um biquíni, aquela área muito escurecida, e ela fica de short, então às vezes deixa de ir na praia. E isso também repercute, como a Érica falou, na hora da relação sexual, né? Se ela não está satisfeita com aquela coloração, ela não vai ter um desempenho sexual bom. Não vai estar Muitas, eu tenho ali. pacientes, por exemplo, que evitam namorar. Falam, não, eu não quero conhecer ninguém agora, porque se eu conhecer, daqui a pouco vai acabar rolando alguma coisa, vai chegar na hora H e eu tenho vergonha do meu corpo. Olha então, só. acaba tendo um problema que envolve a parte psicológica também, que pode envolver depressão, uma retração dessa mulher. Então, é importante conversar com o médico e tem tratamento, isso que é bem importante. Então, assim, tem opção de tratar. Agora, isso está diretamente ligado ao prazer dessa mulher. Sim. Se tiver total aí, uma mudança nessa aparência, mesmo que às vezes nem ela percebe, né? Mas ela percebe que alguma coisa na relação mudou depois que ela teve o parto ou que aconteceu alguma outra coisa e que ela não tem mais prazer. Então, também com o tratamento, isso também é possível recuperar. Sim, uma queixa que às vezes eu vejo no consultório, que a Érica vai falar muito melhor sobre isso, é aumento do tamanho do clitóris. Que isso acontece pelo uso de anabolizantes, isso é frequente. Não acredito, doutor Hamilton. E isso não, pelo menos na parte estética, não tem o que a gente fazer. Eu não sei se a doutora Érica tem algum tratamento, ela pode falar bem melhor sobre isso, mas não há o que fazer e esteticamente é muito feio, Carol. Falamos há bem pouco tempo aqui, e eu dei até um desabafo desse negócio de anabolizante, que a mulherada está usando mesmo. Muito. Sem dó, sabe? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o médico prescrever quando é para fins estéticos e não, claro que a gente sabe que eles têm outros fins, né? É porque a gente tem que pensar que tudo tem os riscos e benefícios. Qual que é o benefício? Você de repente vai conseguir um corpo mais bonito para os seus ideais, vai conseguir ganhar mais massa magra, vai diminuir celulite, ótimo, isso é perfeito. Só que quais são as complicações? E envolvem várias complicações. Inclusive, alterando todo o ciclo menstrual da mulher, podendo levar à infertilidade, e aí tem a repercussão. A voz pode engrossar, aparecimento de pelos em região que não tinha, então mulheres ficam com mais pelos na face, por exemplo, e o aumento do clitóris, que muitas vezes pode ficar como se fosse um micropênis, fica de um tamanho como se fosse... Jura? Verdade, fica grande. Porque aí ela é muita testosterona. Aí o que acontece? Eu percebo muito, aí o doutor Hamilton também. Vem aquelas mulheres lindas, de corpo perfeito, esteticamente são lindas, só que estão destruídas por dentro, com a autoestima super lá embaixo, por quê? Não conseguem mais ficar nua na frente do parceiro, tem vergonha de ter relação, porque ela praticamente está com um pênis também. Gente, olha o tamanho do problema, eu tô chocada. Sabe um alerta também? A doutora Érica falou sobre os benefícios, que melhora a celulite, melhora o corpo, melhora o músculo, mas a partir do momento ela há de concordar comigo que eu tiro esses hormônios por algum efeito colateral, o corpo volta a ter o corpo anterior e todas as complicações ficam. Por exemplo, um clitóris aumentado, ele fica... E mesmo que ela pare de tomar. Então, demora assim, muito tempo para regredir e às vezes não regride por completo. O hormônio ele funciona enquanto você está tomando. Depois que você para de tomar, não funciona. E uma coisa importante da gente frisar, que para celulite, para flacidez, para ganho de massa, existem tratamentos específicos e que são benéficos para a saúde. Então, o doutor Hamilton mesmo faz isso. Atividade física. Sim, alimentação adequada e tratamento estético pode ajudar. Poxa vida, gente. Vamos conhecer então esse aparelho? O aparelho está por aí? Vamos colocar na foto? Então tá bom. Vamos... Aí, a imagem. Esse é o aparelho. A gente não pode falar o nome comercial, né, doutora Hamilton? Mas você pode contar toda a técnica. Esse aparelho aquela parte que vocês estão vendo é o handpiece, né? Que é o local. Aquela parte azul clara, Carol, que você está vendo, a gente veste como se fosse uma camisinha gigante no aparelho, no aparelho, e você começa a fazer nessa região. Se a gente pegar o protótipo aqui, a gente vai... Posso usar? Onde a gente faz... Obrigado, Érica. A gente faz nessa região
lateral da vagina, a gente faz aqui nessa região superior, faz nessa outra região lateral, então com isso você tem uma melhora da pele nessa região. Mas o que a doutora Érica falou, às vezes as mulheres que têm os pequenos lábios maiores que os grandes, na hora da penetração ela sente dor. Então quando você faz o aparelho nessa região entre pequeno e grandes lábios, você tem uma retração dos pequenos lábios. Então com isso melhora a performance sexual, além de esteticamente a vagina ficar mais bonita. E também você faz nessa região do períneo, que é essa região aqui embaixo. Tá. Né? Então assim, você tanto melhora a flacidez nessa região, como você rejuvenesce essa região da pele também. Agora, é importante dizer que até o momento a gente teria aí algumas cirurgias que também têm essa finalidade. Mas, poxa vida, o fato de ser um laser, né, que não te expõe... Não invasivo. Tratamento não invasivo, que você pode, às vezes, dependendo do caso da paciente, é indicação cirúrgica, se for muito grande. Tá. Mas muitas vezes, os colegas americanos que têm mais experiência com isso, eles falam, a mulher tem essa retração, melhora a performance sexual e ela desiste da cirurgia. Né? Então, às vezes, ela desiste da cirurgia. Quantas sessões são feitas? São sessões semanais, são 4 sessões. Já a partir da primeira sessão, a paciente já... São poucas sessões. São poucas sessões. E o que é legal, né? Que as pessoas, talvez já surja a pergunta, isso dói? Não é dói, doloroso. não sente absolutamente nada. Não sente, é um calor na região. E a diferença da cirurgia, que, por exemplo, a cirurgia, se fosse os pequenos lábios que tivessem avantajados, é feito como se fosse uma incisão, corte para tirar. Só que isso não vai melhorar a circulação local. Entendi. E a diferença desse aparelho é que ele melhora a circulação da vagina como um todo, melhorando inclusive a sensibilidade da mulher para o ato sexual. Então a cirurgia não melhora o padrão sexual, melhora assim a estética. Mas esse tipo de aparelho, essa radiofrequência melhora a parte sexual também. Olha só. Interessantíssimo. A gente vai colocar várias perguntas, porque chegaram muitas. Vamos contar tudo aqui no ar, vamos tirar todas as dúvidas. Sem esse lance mesmo de medo de falar sobre isso, eu acho que se é ligado à nossa saúde íntima, e a gente sabe que a mulher, principalmente, é um todo. Claro. Né? E quando a gente fala de beleza, a gente está falando de tudo isso. Né? Então eu acho que essa discussão é muito legal, muito pertinente. E quem quiser participar, manda perguntinha, eu volto já. Vamos lá. Vamos começar com perguntinha do público, Mar? Voltamos então para a nossa conversa. Vamos entender, de repente, através das perguntas, a gente consegue explorar ainda mais o assunto. Vamos lá. Quem escreveu para a gente, um beijo para Flávia. Obrigada, Flávia. Minha mãe tem varizes, já fez a cirurgia, porém ela tem varizes na vagina. Esse aparelho também serve para esse fim? Que interessante. Não. Esse aparelho é para fins estéticos, para melhorar a textura. Tá. Quando o paciente vem com varizes, a gente pede a avaliação do ginecologista. Normalmente o ginecologista trata, a Érica vai falar muito melhor isso, e depois manda a paciente para a gente. Mas isso não é um caso do aparelho, é um caso de visitar o ginecologista para saber por que ela tem varizes nessa região e fazer o tratamento. E doutora Érica, é comum? É comum as varizes na vagina e isso pode aumentar durante a gestação e depende muito de problemas circulatórios. Então, por isso que aí entra o nosso colega que trabalha com vascular para ajudar nisso, para melhorar a circulação da mulher como um todo, para melhorar essa irrigação da região vaginal. Então, neste caso, o aparelho não vai ajudar. Muito interessante as dúvidas, hein? Porque a gente imagina que também ele tem ali a sua classificação, né, do objetivo, a indicação certa. Vamos colocar mais uma, Má? Perguntinha do público, quero ver o que as meninas querem saber, porque falar desse assunto, gente, sem tabu. Olha lá. Rosi, um beijo. Quem tem perda urinária pode fazer esse procedimento em vez da cirurgia? Essa pergunta é interessante também. É aquela, como é que chama, doutora Érica? Incontinência urinária? Que falam bexiga caída? Pode ser também. Pode ser também uma das coisas, né? Que daí a pessoa perde urina, né? E não consegue segurar. É assim, o tratamento é para a parte estética exterior. Quando você tem perda de urina, é problema interno. A Érica vai falar muito melhor do que eu. Então não tem nada a ver com estética nesse caso. A perda urinária ela pode ser relacionada por vários fatores. Principalmente pode ocorrer após partos normais ou múltiplos partos, independente de ser normal ou cesárea, por conta do aumento do útero, que vai dar uma pressão na região pélvica e por conta da bexiga. Também por tabagismo, sedentarismo e pela idade. Então é importante conversar com o ginecologista e muitas vezes ele vai pedir avaliação
indicação de um urologista, que é o médico que vai tratar essa parte também, porque pode ser alguma alteração também neurológica que está relacionada com essa perda urinária também, que às vezes o tratamento é com cirurgia, que a gente levantaria a bexiga, digamos assim, com uma fitinha, ou às vezes precisa tomar remédio que já melhora essa incontinência urinária. E mulheres jovens podem passar por isso também. Não é só lembrando que pós-parto, independente de normal ou cesariana, pós-gestação, essa incontinência urinária ela pode ocorrer e ser transitória e depois melhora. Falando em parto, como a gente tocou no assunto do parto normal, e claro, né, é complicado até a gente falar, entendam o que eu quero dizer. A gente tem que colocar as palavras muito certas para a gente não ser mal compreendido. Que é o seguinte, parto normal é fantástico, a gente já falou aqui diversas vezes, mas algumas mulheres têm exatamente esse receio. Depois do parto, em alguns casos, né, doutora Érica, por isso eu queria retomar essa parte, é feito um cortezinho para que a passagem do bebê, enfim, ocorra tudo de maneira tranquila e saudável, mesmo que a mulher tenha uma dilatação total. Isso, na verdade, esse corte chama episiotomia e ele não deve ser realizado. Isso é bem importante. Ah, não deve? Não deve ser realizado. Então, que bom que a gente tocou nesse assunto. Que bom que a gente tocou nesse assunto, porque infelizmente tem mulheres que chegam pro médico, eu quero ter um parto normal. Aí o médico fala, então, já tô te avisando que eu vou fazer episiotomia. Isso muitas vezes é uma mutilação para a mulher e pode gerar problemas seríssimos. Então, o que é? Por que faz esse corte? Porque na hora que vai ter a passagem do bebê pela vagina, o colo do útero ele se dilata 10 centímetros e tem a passagem da cabeça do bebê. Sim. Muitas vezes o bebê, naturalmente, ele faz pequenos cortes por dentro da vagina da mulher, que são chamadas de fissuras, lacerações. Isso pode ocorrer. A gente provocar um corte, a gente está cortando uma musculatura que depois pode atrapalhar e muito a vida sexual dessa mulher, porque vai ter um processo de cicatrização. Essa cicatrização muitas vezes pode ser exacerbada e ficar como nodulações na vagina e ter uma penetração muito dolorosa depois. Então, a episiotomia, ela deve ser de exceção, em pouquíssimos casos que deve ser feita. Então, se seu médico já te indicou, eu vou fazer parto normal, mas eu faço corte, desconfie, pergunte sobre uma outra opinião, troque de médico, mas não tem indicação durante a gestação de olhar para você e falar, em você eu tenho que fazer. Não, isso é no momento do parto, em algumas situações de exceção. Que seria aí um tamanho do bebê, de repente, por exemplo, já está a dilatação total, o bebê está lá embaixo e de repente o bebê está demorando para nascer e entra um sofrimento fetal e você precisa que esse parto seja abreviado, que seja mais rápido. Então, nesses casos, em algumas situações você pode fazer o corte. Agora, fazer de rotina, não. O ideal é que a gente fala que o parto normal, a gente até brinca, tem que ser no hands. Quanto menos o médico colocar a mão, Carol, melhor. O ideal é que a natureza é mais sábia do que todos nós juntos. O bebê, ele já sabe que sabe nascer, ele faz a rotação certinha, ele encaixa a cabeça. Quanto menos o médico colocar a mão e intervir, melhor. E o médico tem que estar ali, claro, para todo o resto, todo o após-parto, né, gente? Que essa história também do parto em casa é um assunto super polêmico. Não vou entrar nesse assunto. Não vou, né? A gente, só deixa falei, uma outra pauta. Não vamos entrar nesse assunto. Mas a minha dúvida é, uma mulher, então, que tenha tido mais de um parto normal, ainda jovem, e que tenha feito, desculpa, eu esqueci de novo. Episiotomia. Episiotomia, eu sempre esqueço essa palavra. Episiotomia, o aparelho pode ajudar? Sim. Todo processo que aconteça no corpo, que leve a flacidez nessa região, tem indicação de fazer um aparelho. É muito importante que não existe uma pessoa, a não ser que seja pelas causas de parto, que tenha flacidez só na região da vagina. Normalmente essa pessoa tem deficiência de produção de colágeno, ela tem... Por isso que muitas vezes, quando você pega a paciente, às vezes ela tem uma deficiência de produção de colágeno e ela está com pitose de rosto, ela está com braço, face interna de coxa, abdômen tem flacidez. Muitas vezes você tem que pedir proteínas totais dessa paciente, porque muitas vezes essas dietas loucas que as pessoas fazem e elas não comem, se alimentam de uma forma adequada, elas baixam o nível de proteína, não forma colágeno e isso vai fazer com que a mulher venha a ter mais flacidez. Então, tem flacidez normalmente no corpo inteiro. Mas esse aparelho, ele melhora muito a flacidez nessa região, quando tem esses casos mais específicos. E uma coisa importante de falar, como ele citou da alimentação, que não adianta nada você só fazer o aparelho e continuar com seus hábitos errados de vida depois. Então é importante fazer um conjunto, então mudar de dentro para fora também, não só de fora para dentro. Então se alimentar melhor, fazer atividade física, um acompanhamento com um profissional adequado, para que aí o tratamento persista e tenha um resultado a longo prazo bom. Sim, sim. A gente voltando um pouco nessas dietas, muitas vezes as pessoas fazem dieta por conta própria, resolvem
eu não tenho nada contra, até apoio os vegetarianos, mas o que acontece? Tem que ter o suporte. Tem que ter o suporte, porque quando eu tiro a proteína de origem animal, eu tenho que ter uma proteína de origem vegetal de alto valor biológico. Então eu tenho que procurar um profissional adequado. Senão eu faço a minha dieta basicamente à base de carboidrato. Eu não como proteína. Então, Entendi. se eu resolvo ser vegetariano, eu tenho que procurar. Eu tenho que ler adequado. sobre o assunto, procurar um profissional adequado. E muitas vezes tem que acabar suplementando, né, gente? Sim. Né? Então, Não assim, tem, não tem que ter, jeito, né? tem que ter esse acompanhamento. Eu acho. Agora, sabe o que me veio na cabeça, que a gente está falando desse lance dessa região não estar aí adequada para uma relação sexual, para um prazer e tal? Aqueles exercícios no períneo que são feitos, ou enfim, que são muitas vezes propostos até no final da gravidez, para estimular até o parto normal, mas depois que a mulher tem o filho e tal, são bem-vindos? São aqueles exercícios que a gente pode fazer para estimular a região íntima? Isso, exercícios de Kegel, que chama. Tá. São exercícios de contrações da vagina. Então, você faz uma contração como se estivesse apertando alguma coisa dentro da vagina e solta. Tá. Esse exercício vai fortalecer a musculatura ao redor da vagina e na vagina. Isso pode auxiliar a mulher a ter mais o controle do corpo dela, ajudá-la durante a relação sexual, ter uma maior sensibilidade. Tá. Porém, esses exercícios têm indicações. Então, é importante passar com o ginecologista antes para que ele te oriente a fazer da maneira adequada. Tá. Por exemplo, situações com corrimento vigente ou alguma infecção de urina não devem ser realizados porque você pode piorar o quadro de infecção. Então, por isso que passe com o ginecologista e ele vai indicar o exercício se tiver indicação. E pode ser, de repente, feito em conjunto Em com... conjunto. Sim. Agora, Com eu tenho aparelho. uma pergunta para a doutora Érica, Manda que é uma bala, curiosidade. doutora Agora, Fica à vontade. eu sempre vi dos meus professores de ginecologia falar que a mulher nunca deve urinar de uma vez só. Ela deve fazer algumas contrações durante a urina, como se você começasse a urinar, contrai um pouco, E depois... para de urinar, continua urinando, dá umas 2 paradas, porque isso você fortalece a musculatura. Isso é verdade ou é mentira? Isso, na verdade, é verdade. É um exercício, uma musculação para a região da... Jura? Que você pode fazer. Então, para você até ter o seu controle de... Quando você não consegue o controle de você parar a urina na hora que você quer, isso pode significar que você já está tendo algum problema nessa região. Então, por isso que de vez não precisa ser todas as vezes que você vai urinar, mas de vez em quando fazer isso. Tentar segurar a urina e depois continuar o processo de micção normalmente. Então, nada de sentar e urinar sempre segurando na urina. De vez em quando tem que dar uma segurada. É a musculação íntima, vai. Vamos colocar assim. Exatamente. Que Isso é uma interessante, curiosidade que eu adorei. tinha. Que bom que eu tirei. Muito bom saber disso. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, então, pra gente fechar. Olha lá. Perguntinha na tela da querida Miriam. Um beijo. Eu não tomo anabolizante e senti um aumento na parte íntima de uns tempos pra cá. O que explica isso? E aí? Tem que ver o que Uma é questão esse fisiológica. aumento, né? Se é dos grandes lábios, dos pequenos lábios, o que está realmente aumentando. O clítoris também, né? Ou se for, de repente, o clítoris. O que pode acontecer, de repente, por uma alteração dela, de uma flacidez como um todo, sentir que deu uma aumentada nessa região íntima. Ou até mesmo, por exemplo, quando tem varizes na região, fica um inchaço, porque aumenta a irrigação de sangue. Então, você pode perceber esse aumento. Então, na verdade, o ideal é o ginecologista te examinar para ver que aumento que ela está falando, né? Se é do clitóris, se é dos grandes lábios, pequenos lábios, para ver o que é. E dependendo de qual for o aparelho. Por isso que é tão importante essa pauta que você trouxe um ginecologista, um dermatologista. Por quê? Porque eles têm que trabalhar em conjunto. Sim. Muitas vezes, a paciente chega com aumento de pequenos lábios e já quer direto fazer o tratamento. Ela tem que ter avaliação do ginecologista. Porque, de repente, ela tem alguma patologia que leva aquilo e não adianta a gente ficar fazendo tratamento estético. Então, tem que ter a liberação do ginecologista. O ginecologista tem que liberar para a gente fazer o tratamento. Tem que trabalhar em conjunto. Sempre em conjunto, nunca só. E tem mulher que deixa até de usar uma calça mais justa. Porque marca. Porque marca. Isso pode interferir. Gente, isso é qualidade de vida, isso é saúde. E sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai tocar nesse assunto. Porque não é normal, como você disse numa pauta linda há pouco tempo, ficar tranquilo e aceitar que não tem mais uma vida sexual prazerosa, bacana, né? Como deve ser. Agradeço vocês. Foi sempre. Obrigado. Sempre um prazer ter aqui a doutora Hamilton Macedo, dermatologista, doutora Érica Mantelli, ginecologista obstetra e sexóloga. Quem quiser saber mais, o site da doutora Érica é o Érica Mantelli, com 2 L's e no final, .com.br. Lá no Insta, @Érica Mantelli, tudo junto, também com 2 L's e no final. E doutora Hamilton Macedo tem o site, hamiltonmacedo.com.br no Insta. Hamilton Macedo, Hamilton também. com A. Não e tem ele o no doutor, final. né? Não tem doutor, nem tem H. Nem H, sempre confundo. Então, é sem o doutor na frente. Érica Mantelli, Hamilton Macedo.
Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Muito pela legal. Olha, oportunidade. e chegaram muitas perguntas, pelo que uma estava me dizendo, e assim a gente vai vendo como, de fato, as mulheres têm isso, uma angústia até, e que não sabem em que momento falar com um profissional, o que falar. Eu acho que vocês tiraram muitas dúvidas Que bom. hoje. Um beijo. Obrigada. Viu? Obrigada e até a próxima.